colocar na... Bom, vou falar um pouquinho rapidamente, né, sobre a última aula, onde nós falamos sobre os condutores elétricos, né? Todos que estão na sala aí assistiram a última aula com a gente aqui? Participaram da interação? Eu assisti aqui. Felipe, Wexley e Lucas. Então, nós falamos sobre os condutores elétricos, né? Falamos sobre a tensão elétrica, que é a força, né? É a grandeza elétrica que mede a força da corrente elétrica, né? Falamos sobre a resistência, que ela é a força que se opõe, né? É a corrente elétrica. Ela resiste, né? É a resistência, o nome já diz. E a lei de Ohm, começamos a olhar para a gente fazer os cálculos com essas três grandezas aí, que é a tensão, a corrente e a resistência, que a gente vai completar ela hoje, né? Então, sobre a aula passada, alguém ficou alguma dúvida durante a semana aí? Viu algo que deixou para perguntar na aula? Ou pode fazer Não. a sequência aí tranquilo? Por mim aqui, pode seguir aí. Ele só dá um ok aí, o Exley e o Lucas, que se tá ouvindo mesmo a aula direitinho. Deixa eu ver aqui, acho que mandou no chat. Ele falou que pode prosseguir aí. Pode prosseguir, mas você tá ouvindo, né, Lucas? Só não tá conseguindo falar, só isso? Beleza. Qualquer coisa, você dá um grito aí no chat aí. Beleza. E o Exley também tá ouvindo? Exley? Tô sim, Davi. Tô Bacana. sim. Então vamos lá. Então, olha só, o que ficou faltando no último encontro nosso foi falar sobre a lei de Ohm, que até falei para vocês, né, do formulário que já tinha as questões lá, quem quisesse se arriscar, né, fazer a tentativa lá. Mas agora vamos finalizar essa parte, que é a lei de Ohm. Ela tem as fórmulas, né, para a gente calcular determinadas situações que vão ocorrer em relação aos componentes eletrônicos e em relação à corrente elétrica, né, a tensão e etc. Então, assim, falando em geral sobre a energia elétrica, nós precisamos ter certos cuidados na hora de utilizar dela, né, para os componentes eletrônicos. Então, aí que entra justamente as grandezas que nós não aprendemos todas ainda, por enquanto estamos na tensão, na corrente e na resistência, que está até aqui, né? Deixa eu circular ela aqui, que é o que nós estamos trabalhando até o momento. Então, a tensão, a corrente e a resistência. E a lei de Ohm está aí para a gente fazer a fórmula, o cálculo em determinado momento que seja necessário. Aí no slide aqui tem um exemplo e no próprio formulário eu coloquei 3 questões lá que esboçam outros exemplos, né? Então, a lei de Ohm, ela afirma o quê? Que a resistência elétrica em um condutor é a divisão entre o potencial elétrico com a corrente elétrica. Como assim? Significa o quê? Que a resistência elétrica do condutor elétrico, condutor é onde passa, né, a corrente elétrica, não é isso? É o que conduz a corrente elétrica. Então, significa que a resistência dele é a divisão do valor do potencial elétrico. O potencial elétrico, toda vez que vocês verem esse DDP agora, a diferença de potencial elétrico, nesse caso aí está falando a tensão, tá? A tensão, ela é muitas das vezes na internet, até mesmo em concursos, é visto como DDP, diferencial de potencial elétrico. Vocês não vão encontrar lá como voltagem ou como tensão. Eles costumam esboçar dessa forma aí. Então, está mostrando aí no slide que a resistência elétrica de um condutor é a divisão da sua tensão pela corrente elétrica. É isso aí que está... Aí vai dar os valores, né? Para a gente saber qual que é a resistência que flui por ela. Tá? Ou seja, exemplificando, nós temos aqui um exemplo das fórmulas aqui, ó.
Lembrando, gente, que o I, ele está representando quem aqui? Vocês lembram? Que é Vamos ver quem que leu, hein? e Pensando a aqui. corrente, né? Isso, a corrente elétrica, tá? O I poderia ser o AI, né? Que é de amperes. Uhum. A unidade de medida da corrente elétrica é o A, que é o amperes. Só que pode ser também representado pelo I. No caso da fórmula, por exemplo, eles usam o I, tá? Porque é o do I de intensidade. Intensidade da corrente elétrica. Tá? Mesma coisa, intensidade da corrente elétrica como o ampere. Beleza? Isso a gente tem que memorizar isso aí. O V, quem que ele está representando? Tensão. A tensão, né? O V de voltagem, de volts. Unidade de medida da tensão é o volts. E o R está representando a resistência, né? Qual que é a unidade de medida da resistência? Ohms. É o ohms. Aí. Beleza? Que é o símbolo R ou aquela letra, né, grega lá. Vamos mostrar ela aqui. Aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui, gente, a situação é o seguinte. Quando eu tenho a voltagem, nesse caso aqui, ó, tem a voltagem e tem o valor da resistência. E eu quero descobrir uma determinada situação, né? Eu tenho o valor da voltagem, tenho o valor da resistência, eu quero descobrir quem? A corrente. Então, nós vamos utilizar esse exemplo de fórmula aqui, ó. Tá? Geralmente, vocês vão ter pelo menos duas dessas grandezas, né? Aí vocês vão conseguir aplicar a fórmula. Ou eu tenho a corrente e tenho a resistência. Falta descobrir quem? A voltagem, a tensão. Aí eu vou aplicar essa fórmula aqui. Ou na última situação, eu tenho a tensão, que é a voltagem, e tenho o amperes, né, a intensidade, que é a corrente. Aí falta descobrir a resistência. Aí vou aplicar essa terceira opção. Então, vocês vão sempre se adequar da forma que vocês necessitam descobrir, né? Dependendo da situação lá que vocês precisam, do componente elétrico lá ou da energia elétrica. Vocês querem saber a medida aí, né? O valor de qualquer uma dessas grandezas aí, tá? No próximo slide aqui eu já tenho um exemplo para clarear um pouco mais essa situação. Aqui só para reforçar, lembrando que o V representa a tensão elétrica, que a unidade de medida é o volt, e bastante conhecido como voltagem também, né? O R representa a resistência, e o símbolo aqui, né, a letra grega, o Ohm, que é o nome, né, da unidade de medida, lembrando que é o R que é usado, né? E o I, que é a intensidade da corrente elétrica, que a unidade de medidas corretamente é o ampere, também conhecido bastante, né, como amperagem. Bacana? Agora aqui o probleminha aqui que nós vamos clarear um pouco mais, né? Espera só um pouquinho, gente. Tá tendo um... Deixa eu ver aqui se tem alguém chegando aí. Não, tá beleza. Tá chegando mais gente aí. Quem chegou aí? O Master in Games é quem, hein, gente? Quem será o Master in Games?
Boa noite. Vamos continuar então? Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos já uma situação aqui, né? Uma questão para vocês imaginarem como que funciona. Aqui está falando sobre um LED. Vocês sabem o que é um LED? Ele é um componente eletrônico. Vocês devem conhecer certamente um LED. Alguém sabe o que é um LED? Não sei falar tecnicamente o que seria, mas Pode falar do jeito que você pensar, aí, não tem problema não. para mim é luz, pô. Isso, é uma luz, né? Uma luzinha. Tá? Computador, notebook, o próprio celular. O celular até que é menos, né? Mas antigamente tinha mais, celulares mais antigos. É uma luzinha que fica acendendo, fica piscando ou fica acesa direta. E ela representa algum motivo. No caso do computador, nós temos o LED, normalmente na cor verde. Era um padrão antigamente, né? O LED na cor verde, que representa que o equipamento está ligado. A única função dele é essa. Ele ficar aceso, né? Para representar que ele está o quê? Está ligado. Beleza? E tinha um outro LED também, que é o vermelho, que ficava piscando. Mostrava toda vez que estava ocorrendo alguma gravação, né? Ou acesso ao disco rígido. Né? Aí ela ficava piscando. Certo? Então, isso aí é o LED. O LED, a função dela é essa, é representar, é informar alguma situação, né? Beleza? Aí nós temos aí, falando o seguinte, que a corrente máxima que passa por esse LED é 20 miliamperes. Isso aí é uma milhar, tá? Por isso que está o M na frente aí, miliamperes. Significa o quê? Que esse 20, a gente tem que fazer uma divisão, porque não é um 20, ele é um décimo desse 20 aí. Então, a gente tem que pegar esse 20 aí e dividir por 1000, tá? Ele é 1 milhar do ampere, ou seja, é o mínimo possível, né? Não é o 20, não. Se a gente pegar o 20 e dividir por 1000, ele vai dar 0,02. Então, é bem pouquinho, né? A corrente dele é bem pequena. É 0,02 de 1000, né? Relacionado ao ampere. É o mínimo possível de corrente que passa por ele. Tá? Se passar uma corrente maior, esse LED queima. Então, vamos imaginar uma situação. Eu tenho lá um LED e esse LED queima. Ué, tudo bem, agora eu sou um técnico, eu sei trocar o LED, vou usar lá o ferro de solda, né? Vou tirar o LED, comprei um outro, vou substituir, vou usar o ferro de solda, vou soldar ele lá e vou testar. Quando eu vou testar, o que acontece? Depois de, ou imediatamente ou depois de alguns instantes, ele queima. Ó, o Vinícius está chegando aí também. Então, ele queima novamente. E aí? É normal isso acontecer? Não. Não, né? Algum problema ocorre, né? Então, Sim, vocês, sim. como técnico, vocês vão tentar descobrir mediante a lei de Ohm e aos componentes, as grandezas que vocês têm aí para identificar. Não simplesmente pegar a placa inteira, né, e fazer a substituição por outra. Ok? Que é o que mais acontece no mercado, né, de pessoas que não têm o conhecimento. Né? Fala que a placa-mãe do computador está com curto-circuito. Isso é muito comum acontecer, tá? A sua placa está em curto. É o jeito que eles falam. Não tem como recuperar ela está em curto. Ou seja, qualquer coisa que coloque nela vai queimar. Tá? É uma coisa bem comum os técnicos falarem, né? E aí você tem que comprar uma placa nova, uma placa-mãe nova. Certo? Então, o LED, voltando, né, ao probleminha aqui, o LED 0,2 amperes é o máximo que ele pode passar por esse LED. A tensão que você aplica para ligar o LED é padrão, 5 volts. É esse valor aqui. Então, na hora que vai acender o LED,
ele vai ter uma tensão para fazer essa função de 5 volts. E durante essa força dos 5 volts, ele tem um fluxo do quê? De 0,02 amperes. Certo? Aí o que acontece? Aí existe o resistor, né, gente? O resistor é o componente lá que vai manter a resistência desse componente para ele não queimar. Mas qual que é? De qual valor vai ser esse resistor que eu tenho que colocar lá para o LED não queimar? Resumidamente, esse LED está queimando toda hora, por quê? Porque o resistor está com problema, né? Ou ele está com o resistor de valor errado lá na placa. Deu para entender? Sim. Ficou claro aí, gente? Dá um ok aí, todo mundo aí. Então, Sim. o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma das fórmulas aqui para descobrir qual que vai ser o valor desse resistor para manter o LED, não deixar ele queimar, né? Manter ele com o fluxo de corrente e com a tensão que ele necessita. Qual seria a fórmula aqui na opinião de vocês? Alguém? Aí seria a última aí, a terceira. A terceira, essa aqui? É. Exatamente, né? Nós precisamos saber a resistência, o resistor, né? A gente não tem o valor. Então, R igual a tensão, que é 5, né? Dividido por quanto? Pelo 20? Não, igual eu falei com vocês, 0,02. como é um milhar, nós vamos fazer a divisão lá do 20 por 1000 para saber certinho o valor do ampere mesmo, que vai dar 0,02. Todo mundo entendeu isso? Espera aí que chegou mais gente. Que foi tranquilo. Então ficou 0,02. Então é só fazer o cálculo. Vocês vão colocar 5 dividido por 0,02. Pode fazer alguém aí me falar o resultado? Apesar que tem um slide aqui, né? 250. Olha lá, 5, né? Dividido por 0,02. Ok? O resultado seria isso aqui. Então eu tenho que ter um resistor com a sua capacidade de resistência, né? Em 250 ohms. Bacana? Portanto, para não queimarmos nosso LED, precisamos colocar um resistor maior do que 250 ohms. De 250 para cima. Beleza? Se eu colocar um valor mais baixo de resistência, ele vai ter a resistência mais baixa. Lembrando que vai esquentar mais o equipamento e o perigo da queima, né, do LED, certamente. Ok? Então aí foi uma situação, foi uma forma de usar essa fórmula. Ficou claro aí para vocês? Deu para entender? Sim. Tá? Então, mas quando que eu vou aplicar ela? Vocês não vão usar toda hora, não é sempre, né? É uma vez ou outra, vai surgir a ocasião, o momento. Mas aí o que acontece? Quando que eu vou utilizar ela? Quando envolver isso aqui, ó, tensão elétrica, corrente elétrica ou resistência. Quando vocês precisarem descobrir qualquer uma delas, vocês vão aplicar essa fórmula. Bacana? Então isso daí é uma coisa que é bom sempre vocês terem anotadinho lá numa agenda até, né? Numa gaveta lá, porque não é uma coisa que é comum de ser usado. Então, certamente vocês vão acabar, né, esquecendo, mas é um conhecimento que na hora que vocês pegarem para fazer, vocês já relembram disso. E também, se tiver anotado lá direitinho, não tem erro não. Precisou, vai estar, né? Então é isso aí. Então o que acontece? Eu vou passar para o formulário. Então, quem assistiu a aula e respondeu o formulário,
A gente vai fazer a correção. Quem não assistiu a aula passada, vai acompanhar a correção aí também. Vocês podem até fazer anotações aí, tá, gente? Pode já deixar, né, anotado, já tudo que a gente vai poder usar na volta, né? Quando nós voltarmos, a gente vai falar sobre esses assuntos, vamos. Só que a gente vai passar só para relembrar e tirar dúvidas, né? E se vocês tiverem anotações aí, vai ser interessante para vocês aí. Tá? Inclusive até as respostas dos formulários, porque são os resumos, né, do que a gente aprendeu. Tá bom? Então, espera só um pouquinho que eu vou pegar o formulário aqui. Pronto. Todo mundo aí enxergando o formulário? Sim. Então vamos lá. A primeira questão, gente, vamos tentar, com exceção ao Lucas, acho que o Lucas não tá com o microfone. Tem mais alguém aí que não consegue falar? Deixa eu ver no chat aqui. Responde para mim. Tem alguém mais que não consegue falar? Ou só o Lucas mesmo? É só o Lucas, né? Beleza. Então, até o Lucas falou aqui que ele tinha uma placa-mãe que tinha um LED. Aí ele trocou a placa para uma outra, essa outra não tem o LED. Tem placa-mãe que tem o LED mesmo, né? Esse LED, ele só serve para indicar que a placa-mãe está energizada, realmente. Que quando você vai fazer da manutenção no computador, você abre lá, se o LED estiver aceso, ele está energizado a placa-mãe. Então não é bom você colocar nenhum metal, nada, né, para fechar curto lá e queimar sua placa. É só para dar esse alerta mesmo. Algumas placas, alguns fabricantes tinham antigamente, até atualmente algumas têm, então assim, não tem um padrão não. Mas eu acho até interessante, né? Tudo que tem para ajudar a gente é bom. O Vinícius não consegue, né? Vinícius também não. Vinícius e o Lucas, então. Bacana. Então, lá, a primeira questão pergunta por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles. O que faz, né, com que a corrente elétrica, que a energia elétrica passa a ser uma corrente elétrica e se movimentar? Qual que é a resposta disso, gente? Devido ao material dele. O material, né, que é um condutor, só que aí tem uma razão disso, né? O famoso, vamos ver no chat aqui se alguém respondeu, elétrons livres. Muito bem, Vinícius. Devido aos elétrons livres, né? Aí a diferença de potencial, né, que vai causar essa quantidade de elétrons livres, permite essa corrente elétrica aí. Então, quem quiser responder aí, escrever, anotar, já deixa anotado aí. Bacana? Todo mundo aí, ficou claro? É o famoso DDP, né? Diferença de potencial. Elétrons livres. Então, vamos lá. Dando continuidade aí. Posso passar para a 2? Sim. Vamos lá. Qual que é a diferença entre condutor e isolador? Quem quer responder? Só o Felipe que está respondendo, hein? Será que só o Felipe que fez o formulário respondeu? Quem quer responder agora aí? Vamos ver, Felipe, se alguém responde aí, né? Vamos ver o chat lá, parece que alguém respondeu o chat. O chat está respondendo mais do que tirando o Lucas, né?
O Felipe que está respondendo. Condutor é o que tem os elétrons livres. O condutor é o que faz a condução, exatamente, né? É o que permite a condução da corrente elétrica. E isolador é o que não tem os elétrons do mesmo jeito, aí dificulta a corrente. Exatamente. O isolador ele não tem, ou ele tem baixa, né? Baixa número de elétrons livres ou nula. Aí, quando é nula, é isolador, ok? Aí não permite mesmo o tráfego, né? A movimentação da corrente. Né? É como se fosse um isolante mesmo, um isolador. Essa que é a diferença entre o condutor e o isolador. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Felipe? Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida mais, gente? Bacana. A questão número 3. Qual desses materiais abaixo são condutores de eletricidade? Qual deles? Aço e alumínio. Aço e alumínio, né? Esse sucupira é o que é? Madeira. Sucupira é madeira, né? Madeira praticamente vai isolar, né? A borracha, isolante também, o plástico e o vidro. Então é só o aço e o alumínio aí, tá? Todos concordam ou alguém pensa diferente aí? Todos concordam, né? Beleza. Questão número 4. Qual que é a diferença entre fio elétrico e cabo elétrico? É fácil, hein? Quem assistiu a aula passada. Cabo é o conjunto de fios, né? Fios bem fininhos, né? Exatamente. Bastante usado em que esse cabo elétrico, hein, gente? Em eletrônica em geral. Isso, em eletrônicos gerais, exatamente. Desculpa. E o fio, ele é apenas um, né? Um mais grosso e um fio só, né? Um Isso. cabo O só. rígido, no caso. Rígido, isso. Usado mais para... Construções. Isso. Exatamente. Entendido aí? Alguma dúvida em relação a cabo e fio? Lá no slide, né? Quem tem o vídeo da aula passada também, eu falo bastante sobre isso. E tem no slide também, né? Os exemplos lá de cabos e fios. Essa número 5 aqui, a gente ia debater um pouquinho sobre esse assunto aí, né? Falei bastante sobre eles, mas eu não falei muito sobre o padrão de cores de fase, neutro e terra, né? Alguém fez essa pesquisa aí? Eu fiz. Você fez? Aí você achou o que em relação ao fase, por exemplo? Deixa eu olhar aqui na minha anotação aqui. O fase, geralmente, pela pesquisa que eu fiz, de acordo com a NBR 5410, Esse pode-se usar NBR qualquer aí é um. uma norma da BNT, né? Isso. Que Se segue o pode padrão. usar qualquer um, mas os menos recomendados a usar é o verde, o amarelo e azul. Isso. Ou seja, os melhores, né, os mais comuns são o quê? O vermelho. Vermelho, preto. Isso. São cores que destacam, né? Geralmente as cores bastante usadas nessas normas, geralmente é o vermelho e o preto, né? São cores mais predominantes, tá? E o amarelo, o azul, o branco são cores já conhecidas como elas têm a tonalidade mais fraca, elas são menos predominantes. Então é normal, né? Manter essa ordem aí. Deixa eu ver o Lucas aqui. O fio passa tem cabos fios. Ah, tá. Ele só corrigiu o que ele tinha falado. Beleza.
Isso aí. E o fase, mas por que o fase tem que ter esse destaque das cores, né? O preto ou o vermelho? Qual que é o motivo disso? Aí que eu não pesquisei. Pesquisou não? Alguém pode falar? Vamos ver. Porque ele pode dar choque. Se ele pode dar choque é porque o que acontece nele, gente? O Ele é maior valor de tensão, né? De voltagem passa por ele. Correto? Quase que certo. toda a voltagem, né? 122 volts, 120, 125, que normalmente chega em nossa tomada lá, né? Praticamente por ele vem quase esse valor todo. No mínimo, vem por ele os 115, 118, por aí, varia um pouco. O restante, ele tem uma fuga, né? Ele sai através de quem? Neutro. Do neutro, tá? Então, o fase e o neutro, na verdade, para dar os 122 lá, é os dois juntos, sim, mas praticamente a maior parte é do fase. Então, por exemplo, se eu segurar, vamos dar um exemplo aí. Se eu ficar descalço no chão ali e enfiar um clips lá na tomada, nos dois buracos, o que vai acontecer? Um choque na hora. Eu vou tomar um choque. Estou descalço, né, pisando no chão e, coloco lá nos dois buracos lá. Agora, se eu pegar somente uma pontinha desse clips e enfiar no fase e tiver descalço, o que acontece? Nada. Nada? Será? Acho que nada. Vai dar Não, se choque bem também, não? que toma é porque. Porque eu estou pisando no chão, Sim. né? E o neutro? O outro buraco que quase não tem tensão. Aí eu não vou tomar. Beleza? Beleza. E o terra, gente, o terra é justamente para evitar isso. Se tiver aterrado, aí provavelmente eu não vou tomar nenhum e nem outro. Tá? O terra, ele é um dos furos lá da tomada que ele vai estar o quê? Ligado à terra. Então, qualquer valor de tensão, voltagem, vai passar por esse fio terra, né? Acima do permitido normal. Tá? Então, na prática, a gente vai chegar a medir isso, a gente vai descobrir lá qual que é o fase, qual que é o neutro, né? Se tem aterramento ou não tem. A gente vai estudar um pouquinho sobre aterramento também, é interessante a gente ter uma certa noção. Existe também os padrões de normas também, né? Para se trabalhar com esse terra, com esse aterramento. Alguém estudou sobre isso aí nessa pesquisa? Quer comentar? Além do Felipe, que já comentou aí, que ele leu, né, sobre as cores. Alguém estudou algo mais aí? Quer comentar? Ou damos sequência aí? Ninguém mais? Então vamos lá. Dando continuidade aí. Qualquer coisa é só dar o grito aí, tá, gente? Vamos lá. Tem muita gente que deixou a namorada esperando aí para fazer a aula de hoje. Dia dos Tá na namorados, né? cola. Aceitaram na boa ex-namoradas? Tem namorado que não aceita, não, hein? Vamos lá. Questão número 7. Não, 6, né? O que você entendeu, isso aqui é interessante, tá, gente? Isso aqui é importante que a gente vai ter um nivelamento aí do que vocês entenderam aí.
Quê? Olha lá, a minha tá com raiva Ué, já tá com raiva já? Que isso? Aí tá tenso, hein? É bom que fazer as pazes do Dia dos Namorados é bom, né? Agora, se não fizer também, lasca. Então, vamos lá. Número 6. Opa, peraí. Cliquei errado. O que você entendeu por corrente elétrica, tensão elétrica e resistência? Né? Corrente elétrica, gente, qual que é a explicação assim, bem resumida e sobre corrente elétrica? O que vocês entenderam sobre ela? É o fluxo dos elétrons livres em um fio. O que mais? É o fluxo da a energia elétrica em movimento, né? E o fluxo, que quer dizer o quê? O fluxo é a quantidade, né, que passa de corrente ao mesmo tempo ali. Ok? Igual o exemplo que eu dei lá na aula, falando sobre o cano de água, né? A água vem em grande quantidade, mas daí depende, a passagem dela vai depender do quê? Se o cano for mais, né, mais grosso, vai ter uma maior quantidade de água passando ao mesmo tempo. Mesmo que tenha uma grande quantidade de água, ela vai depender, aquele fluxo que ela vai passar pelo cano vai depender se ele é mais grosso ou mais fino, mesmo sendo uma grande quantidade de água. Né? Mesma coisa a energia elétrica, né? Ela vai passar como corrente elétrica e vai depender, o fluxo dessa corrente elétrica vai depender, né, do tamanho lá do condutor, né? Da quantidade de elétrons livres, igual o Vinícius respondeu ali. Tá? Vai depender muito disso aí. Então, a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento, é o fluxo dessa energia elétrica. Bacana? E a tensão elétrica? O que seria a tensão elétrica? Tensão elétrica representado pelo V. Está respondendo a 7 já o Lucas. Ó. O que seria tensão elétrica? A gente está na 6 ainda, o Lucas. Ele está com pressa já, tá vendo? Falou em namorado, ele está com pressa de acabar. O que seria tensão elétrica? É a diferença de potencial do circuito. Beleza, isso aí é a explicação técnica, né? Mas vamos... Seria o que tensão elétrica? Tensão elétrica é a força com que aquela corrente passa, tá? Que aí é medido através de voltagem, né? De volts. Então, a corrente elétrica é a quantidade, é o fluxo, e a tensão é a força com que ela passa. Beleza? Tem que ficar bem claro isso aí, viu, gente? E a resistência, o que seria a resistência? O que seria a resistência? Quem vai responder? Não, gente, quem seria? Quem vai responder aí? O que seria a resistência? Quem que não respondeu ainda? Vamos ver. Vinícius. O Vinícius está respondendo. O Lucas também. Está todo mundo participando, né? Tá bom. Vamos ver aqui. Resistência é o que opõe à força da tensão. Isso, exatamente. A resistência é o que se opõe, né, à corrente elétrica, certo? É a força, é a grandeza que se opõe
aquela corrente, fazendo com que ela tenta fazer com que aquela corrente elétrica se perca, né? E ela consegue, dependendo do condutor elétrico, né? Ela consegue, mas dependendo do condutor elétrico em grande quantidade ou em pouca quantidade. E ela consegue fazer isso transformando aquela corrente em forma do quê? Que é o famoso efeito Joule, né? O que vai se transformando? Aquela perda transforma em calor, exatamente. Isso aí. Estão fera. Bom demais. Então vamos lá para a questão número 7. A questão número 7, ó, quais letras, né? Qual letra ou quais letras, né? Dependendo, pode ser uma ou duas aí, ou até mais. Representam, simbolizam a tensão elétrica. O que representa a tensão elétrica? É o A, é o R, é o U, é o W ou o V? Cheguei a ver que essa aí tem duas, né? O V, agora a outra eu não me lembro se era o A ou se era o U. Qual será que é? O A não é da tensão elétrica, não. É o A de ampere da Ampere. corrente. Então é o U, então. V e U. O R é da resistência, né? Sim. O U e o V, exatamente. O W é do watts. A gente vai aprender ainda. A potência. Então seria o U e o V. Tá? A resposta certa aí. Questão número 8. Agora fala sobre os amperes. Os amperes é a unidade de medida de qual delas abaixo aí? Corrente elétrica. Corrente elétrica. Amperes. Questão número 9. Qual dos parágrafos abaixo corresponde à resistência? Isso aí é interessante, hein? A resistência é o fluxo de eletricidade em um determinado condutor devido ao DDP. Não. É a força decorrente da movimentação dos elétrons. Não. Ou é a capacidade de se opor à passagem de energia elétrica? Capacidade de se opor. Exatamente, né? Então, resistência é isso. Ok? Tranquilo aí todo mundo? Sim. Agora vem as 3 questões aqui, ó. As 3 questões aí para a gente fechar esse assunto aí, ó. As 3 questões que vai usar a lei de Ohm, né? Para a gente fazer o cálculo aí. Tá? Então, vamos aos exemplos, né? Primeiro exemplo aí. Um resistor de resistência igual a 10 ohms. Então, já temos um valor aqui. Tem um resistor com 10 ohms. É atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, nesse resistor, ele tem a capacidade, né, de se opor da resistência de 10 ohms. Através dele passa uma corrente, por ele passa uma corrente de 1 ampere. Determine a DDP. Isso aqui é um exercício de concurso, tá, gente? Determine a DDP que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor e assinale a alternativa correspondente. Então, determine a DDP. O que seria isso, essa DDP? Isso aí acaba sendo pegadinha, Força. né? A força, né? DDP. A força é a mesma coisa que Tensão. tensão. Exatamente. Então, vocês podem acabar encontrando, principalmente em provas, né? Enem, concurso, essas provas aí, até mesmo para entrar em alguma vaga de emprego, né? Encontrar como DDP e, na verdade, está falando sobre a tensão. Então, o que está faltando descobrir aí é a tensão, né? Quer saber qual que é a tensão que passa por esse resistor. A gente sabe qual que é a corrente que passa por ele, a gente quer saber qual que é a tensão que passa por ele. E já sabemos de quanto ohms que ele é, né? 10 ohms.
qual que seria a resposta aí? A gente vai usar qual fórmula? Nesse caso aí. Agora eu quero ver vocês responderem aí. Agora vou deixar vocês responderem. Aí o Vinícius já respondeu no chat essa aí. Respondeu? Deixa eu ver aqui. O Vinícius está afiado. Olha lá. É o V, né? Que é o volts, né? Volts igual a R de resistência vezes o I de intensidade, né? Da corrente. Então, nós temos o 10 representando ao R, 10 vezes 1. É isso? 1 ampere, exatamente. Que vai ser igual a 10 volts. 10 volts. É a última opção lá, né? A última questão lá, 10 volts. Então, por esse resistor vai passar uma força, uma tensão, né? De 10 volts. Exatamente. Alguma dúvida aí, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Isso aí é óbvio que se vocês pegarem na internet e pesquisar sobre exercícios relacionados a isso, vocês vão encontrar muita coisa e muita coisa mais aprofundado, tá? Isso aí é básico, porque a gente não precisa se aprofundar tanto assim, não. Ok? Vamos lá para questão número 11. Resolva o seguinte problema utilizando a lei de Ohm. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts, 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica de seu filamento é de... E aí? 300 ohms. Quanto? 200? 300. 300? 300. Como que você chegou a isso? Cálculo da resistência. R igual, né? É. A voltagem por intensidade. Dividido pela intensidade. E lembrando do 20 ali, né? 20 é milhar também, né? Ele teve que transformar aí para 0,02. Para o ampere, né? Esse 20 é milhar de um ampere. Então, a gente tem que transformar 0,02. Então, é 300 ohms. Então, naquela lâmpada, como que chama? O filamento dela, né? Naquela lâmpada, o filamento dela lá dentro tem uma resistência de 300 ohms. Como que eu sei? Através desse cálculo que nós fizemos aí. Desses valores. Que a força que passa por ela é de 6 volts e a corrente que passa, né? O fluxo de corrente é 0,02 ampere. Bacana? E a número 12, e última aí, resolva o seguinte problema. Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 200 ohms quando ele é submetido a uma DDP de 60 volts. Ou uma tensão de 60 volts, né? Bacana? Então, nós vamos determinar qual que é a corrente que passa por aquele resistor de 200, sendo submetido a uma força de 60 volts. A gente vai saber qual que é a intensidade da corrente que passa ali ao mesmo tempo. O fluxo, né? A quantidade. Como que eu faço esse cálculo aí? Intensidade igual a voltagem dividido pela resistência. Exatamente. Então, a intensidade é igual. Como que vai ficar esse resultado aí? Ficar 0,3. 0,3 amperes. Isso? Isto. Então, é a intensidade de corrente, 0,3 amperes, que vai passar por a corrente que vai passar, né, por aquele resistor. Bacana? Então, isso daí, gente, é coisa simples, mas que, sim, dá uma base boa para vocês, dá uma noção, né, excelente para vocês em relação aos componentes eletrônicos. Ok? Então, depois a gente vai aprender, vai ter a aula que a gente vai aprender sobre a função de cada componente,
Nós vamos também identificar na placa também. E aí vocês já vão saber dessa fórmula também. Tá? Então, é tudo uma base que dá para vocês essa segurança aí de precisar vocês utilizar essa fórmula para consertar, né, dar manutenção em algum componente eletrônico, fica muito tranquilo. Tá? Lembrando o seguinte, lembrando que tem muito componente eletrônico que vocês conseguem visivelmente ver o problema nele. Tá? Tem alguns que vocês conseguem enxergar visivelmente. E outros vocês não conseguem, né? Mas aí entra o multímetro, né? Que vocês conseguem fazer as medições, né? E dependendo das medições, vocês conseguem, usando uma fórmula dessa, calcular e descobrir o erro, né? A falha. Então é por aí. Tá bom? Alguma dúvida a Beleza. mais, gente, em relação a isso? Podemos finalizar aqui essa parte? Por mim aqui, sim. Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui no chat, acho que alguém falou alguma coisa aqui. Tudo certo. Vinícius, bacana, Vinícius. Então vamos voltar aqui só para a gente finalizar. Eu vou voltar aqui para o slide. Para a gente falar um pouquinho sobre a nossa continuidade, né? No próximo encontro. Beleza. Próximo encontro, né? O que nós vamos trabalhar, gente? A gente vai passar adiante, mas ainda no assunto das fórmulas. A gente vai acrescentar a potência. A gente vai descobrir o que é potência, onde que ela entra, né, nessa história toda aí, e como utilizar alguma fórmula para descobrir, né, para trabalhar sobre a potência também. Vai entrar mais lei de Ohm aí para incluir fórmulas e cálculos aí, tá? Então já vai acrescentar mais uma grandeza aí. E depois vamos falar também sobre a frequência. O que é frequência, né? A sua unidade de medida também, assim como a potência também tem. E aonde que ela entra também. E também vamos falar bastante sobre eletrostática, eletrodinâmica. Tá? Isso aí é importante também, tá, gente? Bastante importante a gente trabalhar, porque tem... Eu costumo falar que tem muitos técnicos aí que morrem devido a essa eletrostática, e também outra coisa que mata muito equipamento é a famosa poeira também, né? Sujeira. Então, é um assunto importantíssimo aí para a gente para tratar aí, essa eletrostática e eletrodinâmica, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui hoje. Alguém quer fazer algum comentário ainda sobre a aula ou alguma dúvida? Podemos encerrar. Podemos encontrar as namoradas, né? Alguém Para quer mim fazer algum que hoje comentário? foi tranquilo. Tranquilo? Então, na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai dar continuidade nessa matéria. Tá? Não percam, tá, gente? Desculpa. Que é um assunto aí para praticamente, né, fechar essa parte da eletricidade. E aí sim, depois disso, a gente vai entrar na parte dos equipamentos, né, o multímetro e os componentes eletrônicos, e aí utilizar, né, do multímetro para trabalhar com os componentes eletrônicos. E aí a gente fecha a eletrônica. Bacana? Tem também ainda o ferro de solda também. Só que essa parte bastante prática, eu não vou aprofundar muito, tá? Vou dar algumas dicas, algumas dinâmicas aqui através do vídeo, né? Porque na prática vocês vão conseguir ter mais o contato mesmo, né? E aí, quando chegar à prática, a gente vai trabalhar bastante essa parte aí, tá? Agora, essa questão do teórico aí,
que nós aprendemos nas 3 primeiras aulas, isso aí já dá para vocês pegarem bem. E quando a gente voltar, só dar uma repassada mesmo, tá? Então, gente, muito obrigado aí pela aula de hoje aí. Um abraço a todos aí. Bastante juízo aí no Dia dos Namorados aí. Não vão gastar muito não, tá, gente? Tô brincando. Um abraço a todos aí. Valeu. Até o próximo. Na próxima aula não faltem, tá, gente? Conto com a presença de vocês aí, tá? Falou. Falou, boa noite. Obrigadão Valeu, Davi. aí. Obrigadão, hein? Valeu. Quando será que vai voltar? Que vai abrir a escola? Breve, viu? O Master in Game aí, ó. Qual que é o nome do Master in Game, hein, gente? Falou, Lucas. Vai voltar em breve. Eu tô sentindo que vai voltar logo, porque agora tá reabrindo, né, aos poucos os comércios aí. Então, assim, Marcos, vai abrir rápido, viu, Marcos? Eu acho que se Deus quiser, esse mês aí a gente tá reencontrando. Na verdade, é um reencontro que não teve o primeiro encontro ainda, né? Mas vai ser breve aí. Aí vai ser top. Vai ser as aulas lá direto no laboratório. Vai ser muito bacana, né? Tomara a Deus aí que o mais breve possível. Também não vejo a hora. Um Aí. abraço a todos aí, tá, gente? Valeu. Obrigado aí pela presença de vocês aí.